Olá, meu povo, vamos lá, né? Dando continuidade ao nosso assunto sequências lógicas, os nossos dois próximos assuntos, né? Os nossos dois próximos blocos vão tratar de um assunto bem específico envolvendo a parte de sequência, que são as progressões. Vamos falar nesta aula sobre a progressão aritmética, progressões. Nessa aula, a progressão aritmética, mais conhecida como PA. E, no próximo encontro, a progressão geométrica, que é a nossa PG. Ok? Vamos falar agora sobre progressões. Joga na tela, Zezinho, para a gente iniciar. Vamos falar da progressão aritmética da nossa PA. Podem acontecer duas situações na hora da nossa prova. Uma, a questão falar apenas em sequência, o nosso conteúdo programático trazer apenas sequência. E, na análise dessa sequência, a gente enxergar que essa sequência é uma progressão aritmética. Aí, a ideia é trabalhar com uma regra bem básica, já de novo, que o nosso conteúdo programático tratou a situação de uma sequência numérica, tudo bem? Se a questão fala, aliás, perdão, se o conteúdo programático traz progressões aritmética e geométrica, aí o bicho é mais embaixo. Aí você dá um stop in the name of love, que aí pode vir uma coisa mais pesada, com as fórmulas e regras que a gente precisa conhecer, que estão aí na sua apostila, que você está acompanhando aqui a nossa aula. Tá certo? Então, pode acontecer essas duas situações, né? Viu o seu conteúdo programático trabalhando em sequência e essa sequência traz uma ideia de progressão, né? A regra, a lei de formação dela obedece ao que nós vamos conhecer sobre a progressão, ou o teu conteúdo programático ser um pouco mais amplo e dentro da parte de sequências ele citar expressamente as progressões. Vamos começar a entender o que é que eu tenho de uma progressão aritmética. Eu digo o seguinte, uma progressão aritmética é uma sequência de números em que a diferença entre cada termo e o seu anterior a partir do segundo é um valor constante que nós chamamos de uma razão. Vamos lá. Imagine essa determinada sequência, 2, 5, 8, 11 e assim sucessivamente. Nós temos uma progressão aritmética. Veja, a regra de formação, e aí que é o gancho que eu faço, ligando uma sequência a uma progressão, por quê? Vem para cá, Zé. Toda progressão é uma sequência. Porém, nem toda sequência será uma progressão. Tá? Então, a questão traz essa daqui para você. Joga aqui. 2, 5, 8, 11. Você diz, isso é uma sequência. Qual é o padrão? Qual é a regra? Qual é a lei de formação dela? Você vai estar sempre somando 3. Ou seja, a diferença entre cada termo e o seu anterior, quanto é 5 menos 2? 3. Quanto é 8 menos 5? 3. Quanto é 11 menos 8? 3. Essa sequência é uma PA. E esse valorzinho que deu essa diferença vira a nossa razão. Razão igual a 3. Beleza? Sequência. Menos 20, menos 25, menos 30 também traz uma PA. O que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer a diferença. Olha para cá. Menos 25 menos 20. Diferença do número com o seu antecessor. Menos 25 mais 20, isso vai dar menos 5, que vai ser todo esse valor, que vai ser a minha razão. Guarda sempre essa ideia aqui para você, tá certo? Uma progressão de n termos será representada dessa forma. É comum de acontecer essa formação para você. A1 é o primeiro termo, A2 é do segundo termo, A3 e assim
sucessivamente. Por que que isso é importante? Porque até para que você se acostume com esse padrão que a gente está vendo aqui ao lado. É muito comum de aparecer A1, A2, A7, A12, da questão me colocar desse padrão aqui que a gente viu para determinar o termo da nossa progressão, o quinto termo, o segundo termo e assim sucessivamente, tá certo? A partir disso aí, a primeira coisa que você tem que guardar na sua mente envolvendo a progressão aritmética, isso também está na sua apostila, traz para cá, Zezinho, é a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Traz um pouquinho, Zé, por favor. Olha só, pessoal, o importante aqui para vocês, além de outras informações que você tem na sua apostila, também não custa nada, tá? Joga lá no Pai dos Burros, lá no Google, progressão aritmética, dá uma lida lá, tem muito material também à disposição de vocês que só nesses nossos encontros a gente não consegue chegar até o final. A ideia é te dar realmente a base disso aí, e aí parte a você de sua evolução também. Porém, envolvendo a parte da fórmula do termo geral, ela é fundamental para o trabalho, né? Envolvendo a progressão aritmética por dois motivos. Primeiro, a fórmula do termo geral corresponde a essa situação aqui, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Pegar para você decorar, rapaz, de tanto você fazer isso aqui, você vai n igual a 1 mais n menos 1 vezes... Dormindo você vai lembrar disso aí, tá certo? Duas informações extremamente importantes envolvendo a fórmula do termo geral. Primeiro, a ideia da fórmula do termo geral é que você pode descobrir qualquer termo dessa progressão, só vale para o caso de progressão aritmética, depois a gente vai falar da geométrica, mas a ideia é que eu posso encontrar qualquer termo dessa sequência a partir do primeiro termo, da quantidade de termos e da razão. Eu posso encontrar qualquer termo da minha progressão aritmética sabendo o primeiro termo, a quantidade de termos e a razão. Vou marcar um negocinho, você vai fazer isso aí também na sua apostila ou nos seus alfarrábios, e daqui a pouco eu vou explicar. Faz assim, liga este n a este n, liga esse 1 a esse 1. Daqui a pouco eu volto para explicar isso aqui direitinho. Está pregado bem ali, não vou esquecer, está pregado, a gente vai esquecer, tá? Então, imagine que eu tenho aquela PA 2, 5, 8, 11, e ele me pede, por exemplo, o 13º termo. Ou seja, eu quero o A13. O que é que eu tenho? O primeiro termo. Primeiro termo da minha PA, 2. Olha a primeira ideia aqui da ligação para vocês. O termo que eu quero é o mesmo valor do meu n. Quanto é o meu n? 13. 13. E a razão eu já descobri, é 3. A gente já sabia disso. Morreu Maria Preá. Vamos aplicar a nossa fórmula do termo geral. Eu quero o A13, sabendo que eu tenho o A1, que é 2. Cuidado para não confundir. O 2 é o termo. Que termo é esse? O primeiro termo, A1. Cuidado para não confundir. A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo da minha PA? 2. Tudo bem? Da mesma forma que o A2, o segundo termo da minha PA, seria 5. O A3 é 8. O A4 é 11 e assim sucessivamente. Então, mais n-1, 13, menos 1, vezes a razão, que é 3. Isso vai ser 2 mais 13 menos 1 dá 12, vezes 3, multiplicação primeiro, 12 vezes 3, 36. Então, o nosso
13º termo. Se você continuasse aqui, chegasse até o 13º termo, você ia encontrar 38. Tudo bem? Ficou legal? Então, pronto. A ideia é que, na fórmula do termo geral, eu não necessito, diferente de outras questões de sequências normais, tá certo? Envolvendo, por exemplo, cálculos matemáticos, eu não preciso passar pelos 12 termos anteriores para chegar no 13º termo. Eu posso ir direto a ele, sempre quando eu tiver uma progressão aritmética e eu tiver esses termos. Detalhe, vou pegar meu papelzinho de volta para a gente terminar o negocinho ali em vermelho. Lembrando, ó, a posição que ele me quer do meu termo vai ser o mesmo valor de n. E 2, esse A1 é ligado ao 1. O que é que isso quer dizer? Que não necessariamente eu precisarei do primeiro termo. Isso nem todo mundo fala, anota aí. Qualquer termo eu posso utilizar para encontrar um termo geral. Digamos, aí você pode até testar, ao invés de você fazer com o A1, faz com o A4. Quem é o A4 aqui? 1, 2, 3, 4. O A4 é 11. Faz o A4. Bem aqui, você vai colocar quanto? O A4, que é 11. Com uma situação, se aqui é A4, bem aqui tem que ser quanto? 4. É por isso essa ligação. Se eu for trabalhar com o quarto termo, aqui dentro será n-4. Se eu for trabalhar com o sétimo termo, aqui é o A7. Como é que vai ficar dentro do parênteses? n-7. Pronto, essa é a adaptação que a gente precisa fazer, que a gente precisa entender para ficar tchutchuquinha da melhor qualidade. Tem uma segunda situação que eu vou falar daqui a pouco, da importância de você entender a fórmula do termo geral. Vamos dar uma olhada numa questãozinha? Vamos lá? Olha só, tem outras situações, tem outras fórmulas que podem acontecer, tem dicas para vocês na sua apostila. A ideia é seu estudo, né? Guarda aquilo ali para que, numa necessidade de questão, a gente possa trabalhar. O protocolo de um determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética. Pessoal, se apareceu assim na sua questão, é porque o seu conteúdo programático tem que trazer progressão aritmética. De razão igual a 2. A cada dia, o primeiro processo recebe o número 3. Primeiro processo. O segundo, o número 5. E assim sucessivamente. Então, formou-se uma PA. Vamos escrever, por enquanto, o que é que a gente tem de PA nesse caso. Ele me disse que o A1 é igual a 3, o A2 é igual a 5 e que a razão é igual a A2. Pronto, essas foram as informações que a questão nos deu, tá? Se em um determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram protocolados. Veja, ele não me deu que termo foi esse, mas ele me deu assim, ó, o AN, onde esse N aqui é o último, eu não sei qual é o último, mas o último termo dessa minha sequência, que começa com 3, com 5, tem razão igual a 2, será 69. Sim, pega, mas é agora, como é que a gente faz esse negócio? Faz. E aí vem a minha segunda dica fundamental para os nossos estudos envolvendo progressão. O nome fórmula do termo geral é um nome bonitinho para ficar, né, para você. Mas a ideia principal que você precisa guardar é o seguinte, que na fórmula do termo geral, você precisa de 4 informações. Vamos contar? Você precisa de 2 termos. O termo geral que você quer e qualquer termo, primeiro termo, segundo termo, nós já entendemos disso, tá? 2 termos você precisa. Você precisa da quantidade de termos e a razão. A ideia é que a fórmula do termo geral é formada por essas 4 informações.
dois termos, a quantidade de termos e a razão. O que é que você precisa guardar isso no seu cucuruto lindo e maravilhoso? É que, se dessas 4 informações a questão te der 3 valores, você pode descobrir o quarto. Não necessariamente o termo geral. De novo. Existem 4 informações contidas na nossa, para cá, fórmula do termo geral. São 2 termos, o AN e o A1, lembrando que esse A1 pode ser qualquer termo, a quantidade de termos e a razão. Guarda no cucuruto que dessas 4 informações, se a questão te der 3 valores, você consegue descobrir o quarto. A questão te deu 2 termos e a quantidade de termos, você consegue descobrir a razão. A questão te deu 2 termos, a razão, você consegue descobrir a quantidade de termos. A questão te deu um termo qualquer, a quantidade de termos e a razão, você consegue descobrir o primeiro termo. E assim, você pode brincar. Então, quer dizer que a fórmula do termo geral vale para uma ruma de coisa, e muito mais depois. Vem para cá, empurra para casa assim, empurra para cá. Será que nessa questão eu posso utilizar o termo geral, a fórmula do termo geral? Vamos ver. Eu tenho o último termo, que eu não sei qual é, mas eu tenho. Eu tenho um outro termo, pode ser tanto o A1 quanto o A2, sem problema, qualquer um dos dois. Eu tenho uma razão. Eu posso encontrar esse N? Posso. Eu tenho o termo geral? Tenho, 69. Eu tenho o primeiro termo? Tenho, 3. Eu tenho a razão? Tenho, 2. Falta quem? A quantidade de termos. Morreu! Maria Preá. Vem para cá. Eu vou fazer o AN, é igual. E olha que detalhe, até para a gente... se você ficou na 2, será que esse PH é meio maluco, meio perturbado mental? Eu vou utilizar o A2. Eu tenho o A2, que é 5, eu vou utilizar. Mas, quem vai ficar dentro do meu parêntese? N menos 2, vezes a razão. Pronto. Quem é o meu AN? 69. Quem é o meu A2? 5. Dentro do meu parêntese, N menos 2 vezes a minha razão. Opa, razão igual a 2. Pronto. Eu tenho 2 termos, eu tenho a razão, eu quero descobrir a quantidade de termos, que no meu caso é o último termo. Bora para os cálculos. Vou passar esse 5 para o outro lado, vai menos 5, vai dar 69 menos 5. É igual a 2 vezes N menos 2. 69 menos 5 dá 64. Isso é igual a 2 vezes N menos 2. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso vai ser N menos 2 igual a 64 dividido por 2. O N menos 2 vai me dar 32. Logo, passa o menos 2 para o outro lado, vai passar mais 2. O N é igual a 32 mais 2, o N vai ser igual a 34. Para que o número 69, com essas condições, com o A1 sendo 3, o A2 sendo 5, a razão sendo 2, o último termo tem que ser o termo 34. Ou seja, joga na tela, Zé, o último processo. Quantos processos foram protocolados? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Gabarito da nossa questão 34. Processos, que é o último processo que foi protocolado. Ou seja, são todos... Aí, rapaz, Zé, só tem tu, Zé. Ai, rapaz, pelo amor de Deus, que enquadrada agora, viu? O Zé, para enquadrar o pH, ainda essa arruma de conta aqui, né? Tem que ser mágico, tá? Então, a questão me pediu o último processo. Ou seja, do primeiro ao último, quantos processos foram feitos? A quantidade de termos, 34. Morreu Maria Preá. Legal? Então, assim... Existem, logicamente, outras informações que são importantes. Agora, você precisa guardar no seu cucuruto, com toda a alma, com toda a fé, certo? A fórmula do termo geral, tá? Então,
lê a tua apostila, fixa esses teus conceitos, resolve questões, porque também é importante dentro desse nosso conteúdo programático, caso apareça a parte de progressão aritmética da gente trabalhar. Joga na telazinho. Numa videolocadora, os filmes de ação apresentam as seguintes numerações: 5, 10, 15, 20 até 2.295. Stop in the name of love. E isso é o que você faz na prova. Só que você faz na prova, você olhou assim, você faz carinha de emoticon, carinha de emoticon. Essa sequência tem algum padrão? Tem. Eu estou sempre somando 5. Ou seja, a diferença entre o termo e o seu anterior é sempre uma constante. PA. Prega na questão. Qualquer dia eu destroio esse quadro. Já prega aí e diz, é uma PA. Uma PA de razão igual a 5. Sendo assim, quantos filmes de ação essa locadora precisa adquirir para completar 500 filmes desse gênero? Nem que diabo é isso, PH? Vem para cá. O que é lindo nesse negocinho chamado raciocínio lógico é isso. Ele pegou uma determinada questão envolvendo PA, com os conceitos de PA, mas além disso ele te pede uma dedução, um raciocínio. É aquilo que a gente colocou lá quando a gente falou de questões lógicas. Da onde é que ele tirou esses 500 filmes? Vem para cá, olha o pensamento que a gente tem. A numeração desses filmes vai ser como? 5, 10, 15, 20 até 2.295. Ou seja, a quantidade N de filmes que você vai ter aqui vai ser por essa quantidade. Quantos números eu vou ter nessa progressão aritmética? A partir desse N, você se pergunta, quantos faltam para 500? Essa é a interpretação que a gente precisa ter para a nossa questão. Bom, quantos números faz parte dessa minha sequência, dessa minha progressão? Depois disso, desse N, quanto falta para chegar a 500? Isso é interpretação lógica, isso é raciocínio lógico. Bora, vamos trabalhar com a nossa progressão a partir disso aqui. Bom, o que é que eu sei da nossa questão? Eu sei que o primeiro termo é 5. Eu sei que a razão, por coincidência, é 5. E eu sei que o último termo dessa sequência é 2.295. Eu tenho 3 informações da minha fórmula do termo geral, eu quero descobrir a quarta, que é a quantidade de termos. Então, bora lá. Eu tenho que o AN 2.295 é igual ao primeiro termo, que é 5, mais N, que é a posição que eu vou querer, a quantidade de termos, menos qual é a posição do meu 5 na minha progressão, é o primeiro termo, vezes a razão, coincidência, tá? Coincidência que nós temos aqui. Tá? Passo 5 para o outro lado, vai ficar 2.290, né? Mais 5 passou para o outro lado, menos 5. Isso é N menos 1 vezes 5. Eu vou passar o 5 para o outro lado, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 2.290 dividido por 5. 22 por 5 dá 4, sobra 2. 29 por 5 dá 5, sobra 4. 40 por 5 vai dar 8. Passando o 5 para o outro lado, vai passar dividindo. 2.290 dividido por 5 dá 458. 458 é N menos 1. Logo, meu N vai ser 458 mais 1 é 459. Olha a tradução que a gente pega. A nossa sequência de filmes, me deixa pequenininho, Zé, por favor. A nossa sequência de filmes que a gente tem lá com a nossa numeração, do 5
ao 2.295 representam 459 filmes. São 459 números que eu terei nessa progressão aritmética. Daí ele me pergunta, bom, quanto é que falta para chegar a 500? A diferença de 500 até 459 vai me dar 41. Joga na tela, Zezinho, gabarito da nossa questão, letra B. Ficou bem legal, meu povo? Então, veja, são situações que podem acontecer, sempre lembrando da necessidade de interpretação. Logicamente que uma questão ela pode vir direto para uma aplicação da fórmula do termo geral. O cara me dá, uma progressão, me dá a razão, me pede, sei lá, o 19º termo, o 36º termo. Pode acontecer, logicamente, porque está envolvendo. Porém, algumas questões envolvem uma interpretação lógica fundamental para esse trabalho, porque muitas vezes não adianta apenas você saber, você conseguir entender uma progressão aritmética, você tem que saber interpretar a questão. E isso você só aprende com uma forma bem tchutchuquinha e maravilhosa nos estudos de raciocínio lógico, resolvendo exercícios. Mais uma vez, eu vou começar a marcar. Até o final do nosso curso, quantas vezes, anota, você aí anota aí quantas vezes o PH vai me mandar eu resolver a questão, pode ter certeza, eu vou mandar um bocado de vezes você vai ter que fazer exercícios. Tudo bem? Vamos mais uma que a gente ainda tem um tempinho. Olha o que é que ele me diz na minha questão. Laura construiu uma progressão aritmética decrescente. Importante, tem aí na nossa apostila falando o que é uma progressão aritmética decrescente, começando com o número 500 e subtraindo 7 unidades sucessivamente. O primeiro número dessa sequência, que possui apenas 2 algarismos, é. Aqui não tem muito como a gente correr. A gente vai ter que imaginar lá na frente um número que eu vou precisar encontrar. O que é importante nessa questão? Vem para cá. A questão me diz que o primeiro termo é 500. E que eu vou subtrair sempre 7. Pessoal, muito cuidado. Esse subtrair o 7 me dá uma razão menos 7. Menos 7. Se você pegar, me deixa pequenininho, Zé. Se você pegar, e lembra que é isso, é a diferença de um termo pelo seu anterior. 493 menos 500, menos 7. 486 menos o seu anterior, 493, menos 7. E assim sucessivamente. Por isso que ele chama de uma progressão aritmética decrescente. É por isso que ele vai cair, porque a minha razão é uma razão negativa, né? O número está decrescendo. Tá certo? É isso que ele está me dando aqui. Ele me pede o primeiro número dessa sequência que possui apenas 2 algarismos. Eu vou pensar no número mais lá para baixo. Eu vou pensar aqui, sei lá, vamos ver o que é que vai acontecer com o A40. Ou seja, eu vou procurar o 40º termo dessa sequência. Vamos ver no que é que vai dar? Vamos para cá. O meu N, então, vai ser 40. Deixa eu trazer para cá, ó, vai ficar o AN, o A40, que é o que eu quero descobrir, é igual ao A1. O A1 é 500, mais N menos 1, 40, menos 1, vezes a razão menos 7. Cuidado aqui, tá? Cuidado aqui. Isso vai ser quem? 500 mais 39 vezes menos 7. Ou seja, é 500 mais com menos, menos 39 vezes 7. Vai dar 63, vai 6, vai ser bem mais, viu? 21 e 6, 27, menos 273. Eu cheguei apenas aqui no 227.
tá? O 40º termo vai ser 227. Eu vou aumentar, então, um pouquinho. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Eu não vou trabalhar com o 40, eu vou trabalhar aqui com o 80. Vamos ver no que é que vai dar aqui o 80. 80, 560, não, já passou, já vai ficar negativo. 60, 60, 420, por aí 50, 350, 55. Vamos tentar aqui o 56, tá? Vou tentar aqui o 56. Vou adaptar aqui a nossa questão. Vou tirar aqui o 40, aqui e aqui. Vamos lá. O A56 vai ser 56 menos 1, vai dar 55 vezes menos 7. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 55 vezes 7, 35 vai 3, vai dar 35, 38. Vai dar menos 385. Isso aqui vai me dar 115. O A56 é 115. Então, vamos por aqui agora, tá? Já que está pertinho, eu vou na mão, tá? Eu tenho uma série de números, 115, vou sempre diminuindo 7. 115 menos 7, 108. 108 menos 7, 101. 101 menos 7, 94, e aí continua a minha sequência e não tem interesse, porque o termo que eu quero é o primeiro termo com 2 algarismos, que é o 94. Joga na tela, Zezinho. Ah, é gabarito da nossa questão, letra E. Tá? Então, aqui foi só muito mais um arranjo que você precisa fazer. Aí não tem outro segredo. Você vai ter que fazer num testezinho para se aproximar e aí montar a nossa sequência. Tudo bem, Zé? Traz para mim, ó. PA já foi, tá? Resolve exercício, que isso é importante para você. Daqui a pouco eu volto com a PG. Próximo assunto aqui nosso, progressão geométrica. Eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.